E aí, trader, beleza? Nós vamos dar seguimento hoje falando sobre macroeconomia e vamos abordar um pouco mais de história, certo? Falamos inicialmente sobre o sistema monetário internacional, um sistema que nasceu em julho de 44 na conferência de Bretton Woods. E lá eles criaram o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. O primeiro no intuito de monitorar as políticas econômicas dos países membros e colaborar para manter o balanço de pagamentos equilibrado. Já o Banco Mundial, ele nasceu para conceder empréstimos a longo prazo para a reconstrução das economias que tinham sido destruídas pela guerra. Entre 1870 e a Primeira Guerra Mundial, o ouro, que era o arranjo monetário internacional predominante, se rompeu. Ou seja, antigamente o ouro era quem dava o lastro às moedas e à economia das principais nações. Então a ideia era a seguinte: o sistema intervia nos desequilíbrios de balanço de pagamentos e controlava ali a inflação. Com a Primeira Guerra Mundial, esse padrão ouro ele foi rompido. Por quê? Foi impresso tanto dinheiro sem lastro para poder financiar a guerra que o ouro se tornou insuficiente para poder lastrear a economia, né? Ficou pouco. E apesar das diversas tentativas de se restabelecer esse lastro, não se conseguiu. Por quê? Porque o sistema acabou entrando em colapso, não tinha quase nada de ouro. Assim, aquele mecanismo que assegurava, né, os pagamentos, o balanço de pagamentos, não funcionava mais, porque o ouro que existia à época não era suficiente para lastrear aquele dinheiro que tinha sido impresso. Então, com a guerra, acabou-se aquele compromisso que existia entre os governos, porque a confiança nas negociações internacionais, tanto para importação como para exportação, eram garantidas pelo ouro que cada país possuía, e isso foi prejudicado. Então, depois disso, foi iniciado um período em que era proibido, inclusive, a exportação e importação de ouro, ocasionando o quê? Deflação em países com economias industrializadas. Devido a essa instabilidade, no período entre as guerras, um acordo chamado Bretton Woods foi quem nasceu, o acordo entre vários países. Então, um sistema de taxas de câmbio fixo, ajustável em até 10%, de forma que as moedas mantinham a paridade fixa em relação ao dólar americano. E o dólar é quem tinha um valor invariável em relação ao ouro. Então esse sistema ele acabou demorando, inclusive, para entrar em funcionamento pleno, porque vários países demoraram a introduzir essa conversibilidade da moeda. Em 1945, os Estados Unidos e o Canadá instituíram a conversibilidade, coisa que os países europeus só foram conseguir lá em 1958. E a partir daí os mercados começaram a operar com conversão para transações em contas correntes. E o controle sobre essa movimentação dos dólares ficou ainda mais difícil. Então, a integração dos mercados financeiros foi aumentando e os movimentos de reservas internacionais ficando mais voláteis. Quando foi em 1971, o dólar americano deixou de ser conversível em ouro, até porque, como já vimos, a falta de ouro impossibilitava isso. E uma hora esse padrão iria acabar se rompendo. Assim, o arranjo de Bretton Woods acabou em 1973, justamente com a adoção do câmbio flutuante entre os países industriais. Os artigos do Fundo Monetário Internacional, do FMI, passaram por uma adaptação, incluindo lá o câmbio flutuante. E depois disso, os países passaram a intervir apenas para reduzir a volatilidade das taxas de câmbio. Dessa forma, o arranjo monetário internacional de taxa de câmbio flutuante ampliou o mercado de capitais internacional, principalmente o câmbio de moedas, que é o vulgo Forex, aquilo que nós estamos aqui introduzindo, né? Trazendo para você. Beleza? Então, nós que queremos negociar em Forex precisamos entender que o mercado ele traz pares de moedas. Pares de moedas de quê? Dos países, dólar americano, euro, o dólar canadense, o ien japonês, todas essas moedas são negociadas, né? O câmbio delas acontece em Forex, afinal Forex é justamente câmbio. Então, como você pode ver, as grandes economias do mundo,
os bancos centrais dos países, eles estão envoltos dentro do nosso mercado, dentro do Forex. Por isso que é importante a gente conhecer um pouco da história, conhecer sobre economia para aprendermos a analisar de uma maneira macro. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, analisando o mercado de forma macro, de forma teórica, entendendo de onde surge, para nós podermos compreender o seu funcionamento de uma forma melhor. Espero que você esteja gostando do nosso conteúdo. Hoje foi um pouquinho mais de história, assunto um pouquinho mais chato, mas vale a pena você entender sobre tudo isso. Um forte abraço e até a próxima.